Então tá bom. Dionê, então fique à vontade, quando você puder. Então tá, já tô pronta aqui. Queria agradecer a oportunidade também, né? E achei muito interessante essa ideia do Evandro, do Tiago, de chamar vários colegas, porque a gente acaba alinhando o discurso. O ruim é cada um trabalhar de uma maneira e a gente não se conversa e no fim não chega a lugar nenhum, né? Gasta tempo à toa. E o Evandro escolheu 12 artigos, pediu para eu dar eu vou pôr o PIN aqui para eu poder apresentar, tá? E eu dei uma lida nos artigos e selecionei assim, coloquei numa ordem lógica. Deixa eu só terminar aqui. Numa ordem crescente de dificuldade, né? E aí nós distribuímos esses textos entre os colegas do pós-doc mesmo, né? Somos 5 e fizemos isso que o Tiago falou, a gente foi alternando, né? E a próxima apresentação de cada um será daqui a 2 meses. Mas se tiver mais colegas, né, mais alunos, mais pessoas querendo apresentar, a gente pode ceder para eles, né, a nossa segunda apresentação, não sei. 2 semanas, né? 2 semanas. A cada 15 dias um apresenta. E, então, o primeiro artigo escolhido foi esse do Joaquim Livre, sobre uma gramática universal, né, em NLP. E só, o Evandro já falou, né, eu tenho, assim, um caminho pelas letras, pela linguística no doutorado, né, psicologia também, e no pós-doc um pouco de neurolinguística, e agora matemática, linguística computacional. Então, tem, assim, um diálogo bem interessante, né, no meu percurso. O que eu fiz? Eu coloquei só 24 slides, tentei simplificar, fazer com que esse texto ficasse, assim, digerível, né? Simples, mas com a essência. E o que eu coloquei em vermelho são coisas que eu gostaria de pontuar para depois a gente discutir. Também estou aberto para perguntas, o que eu souber responder, eu vou responder, o que eu não souber, eu vou estudar e pego o contato de vocês e depois a gente escreve uma resposta, tá? Então, no início do artigo, ele coloca o passo a passo, né? O que ele pretende fazer? Explicar o que existe por trás das dependências universais de banco de árvore, consistentes em várias linguagens, ele quer ver o que existe de comum nessas dependências, né, entre várias linguagens faladas. Ele explica alguns princípios básicos de design. Esse artigo é um artigo inicial, né, muita coisa foi desenvolvida depois, mas a gente, assim, nós ficamos por aqui, tá? A gente não avançou, não. Nós ficamos só nesse artigo. Depois ele discute alguns componentes, né, do padrão de anotação, segmentação de palavras, o que é anotação morfológica, o que é anotação sintática. É legal porque a gente vai começando a ficar familiarizado com alguns termos da teoria dele. E, por fim, ele aponta alguns desafios. Essa apresentação vai ter o quê? Uns 20 e poucos minutos, né, e depois a gente abre para uma discussão. Na introdução, ele já faz uma afirmação categórica, né, uma coisa que existe mesmo, é que a gramática é a mesma em todas as línguas, né, mesmo que haja pequenas variações, né, algumas coisas específicas de cada linguagem, existe uma gramática comum a todas as línguas, né, e aí ele aponta a gramática de Port-Royal, as teorias do Noam Chomsky, e diz que a gramática é um fator comum a todos os seres humanos. Isso aí já é uma coisa assim dada, né? Ninguém duvida disso. O processamento da linguagem natural
precisa estar atento à universalidade da linguagem. Então, o que vai ser trabalhado em termos de analisar a linguagem natural precisa ter um foco sempre dirigido para essa universalidade. Só que ele fala, ao mesmo tempo em que a gente precisa ter esse foco para a universalidade, tem um dilema, porque, de um lado, existem alguns recursos de linguagens específicos, né, alguns recursos só para determinadas linguagens, que não podem ser generalizados. E, por outro lado, existem modelos estatísticos genéricos, né, que são aplicáveis a qualquer idioma, mas que não estão em sintonia com essas características especiais. Mais adiante, ele vai dar uma solução de equilíbrio para isso. Depois ele faz uma afirmação aqui, que eu até coloquei só para comentar com vocês. Ele fala que a pesquisa estatística em análise de línguas promove adaptação entre idiomas. Ele fala como se fosse uma coisa super positiva, só que eu já li no verbete de linguística computacional da enciclopédia de Stanford que a estatística corrompe a gramática. Ela vai indo, chega um determinado momento, não era aquilo, não era a origem, ela não retrata o sentido original, né? E alguns técnicos de inteligência artificial chamam isso de maldição da dimensionalidade, né? Conforme vai ficando grande, vai perdendo as características estruturais. Ele aponta alguns obstáculos nas análises. Quando os padrões de anotação variam entre os idiomas. Aí ele diz, quando existe essa variação pode acontecer porque existem realmente diferenças estruturais reais nos idiomas, ou também pode haver anotação variada porque existe diferença mais ou menos arbitrária na anotação. Daí a importância da gente ter um diálogo frequente, né? Da gente alinhar o discurso, porque se um anotar de um jeito e outro de outro, vai dar diferença, né? E a gente não vai chegar naquele padrão desejado, né? No padrão universal. O que ele sugere? Criar diretrizes, né? Que são essas diretrizes que ele coloca nesse artigo, e que ele chama de dependências universais, né, o D. E ele não fez isso do nada, né, ele já se baseou em algumas iniciativas de Intercept, Google Universal, Part of Speech, Tags, Hamlet, não sei ler isso aí, bancos de árvores de dependência universal de Stanford. E a proposta nesse artigo é pensar, então, nessa dependência universal como uma gramática universal para processamento de linguagem natural. Eu grifei para processamento de linguagem natural para a gente ficar bem atento que essa gramática universal não corresponde a uma gramática tradicional que a gente está acostumado. Vocês vão ver daqui a pouco que, em alguns momentos, ele faz umas concessões. Nesse caso, a gente esquece a gramática, né, e aplica determinado conceito. Então, o que ele quer desenvolver? Prioritariamente, é uma gramática universal destinada especificamente para processamento de linguagem natural. A gente tem isso bem fixado na nossa mente, que a gente não está trabalhando com a gramática que a gente conhece, que a gente está acostumado. Aí eu coloquei aqui, antes de começar a segunda parte do artigo, sobre motivação, isso para quem não é do ramo, né, da linguística, às vezes, não sei se está acostumado com essa diferença entre sintaxe e semântica. Quando a gente fala em sintaxe, a gente está falando na relação das palavras. E eu até coloquei aqui essa frase do Chomsky, vocês já devem ter ouvido, né? Ideias verdes incolores dormem furiosamente. É uma frase cuja relação está correta, né? Existe sujeito, existe verbo, existe predicado, né?
complemento. Existe uma sintaxe normal, mas existe um problema na semântica. A semântica, ela trata da formação do sentido. Então, para que a gente chegue, né, nessa tão sonhada gramática universal, as duas precisam andar juntas. Não basta a sintaxe estar corretíssima, a gente precisa colocar, coordenar isso, né, harmonizar com a semântica, com a formação do sentido. Porque eu posso ter uma frase correta, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma ambiguidade, do tipo, o sonho acabou. Mas se eu falo para você, olha, depende de quem falou. Foi o John Lennon ou foi o José da padaria que falou que o sonho, aquele doce, acabou? Então, transforma completamente o sentido. Por isso que a gente precisa estar sempre atento em trazer os dois juntos, né? Não só a relação das palavras, mas o contexto é muito importante. E outra coisa, o contexto, o Evandro estava falando da área do direito, né? Ele está coordenando o grupo da Tech Law, e o contexto científico, ele influencia a semântica, porque o sentido das palavras muda conforme o contexto, o valor, né, das palavras. Um texto literário não tem o mesmo valor de um texto jurídico, embora a sintaxe esteja correta, muito bem construída, analisada e tal, né, decodificada, enfim, o contexto traz diferenças, né? Então, a gente precisa reunir um banco de dados coerente com o contexto. Nós vamos tirar de vários contextos, nós vamos tirar do contexto literário, nós vamos tirar do contexto aí, dividindo em ciências, né? Ciências humanas, ciências naturais, né? De qual ciência que a gente vai tirar, porque o contexto interfere bastante na formação do sentido. Bom, feita essa pausa, a motivação da escrita desse artigo, né, é uma análise sintática, então é uma análise de relação, né, no processamento de linguagem natural, que se destina a extrair informações sobre a estrutura gramatical das frases. Mas, lembrem-se, né, é gramatical com certas reservas, né, para aplicativos de tradução automática, extração de informações, resposta a perguntas. São usadas representações baseadas em dependência, né, na hora de extrair as informações, para obter uma codificação simples e transparente de estrutura, predicado, argumento. Daqui a pouco ele mostra, né, num desenho, como é que é essa estrutura simples, predicado, argumento. Então, o que ele quer fazer? Ele vai tentar simplificar ao máximo, né, porque o simples é que vai ser aplicado nas outras linguagens, né, vai ser generalizado. Que eu coloquei, isso aqui é do texto da Magali, né? A estrutura sintática consiste essencialmente de relação de dependências entre palavras. Então, a sintaxe é dependência entre as palavras e a semântica é a construção do sentido, né? Valor. Analisadores são eficientes e precisos quando existe acesso a corpora anotados gramaticalmente, ou tree banks, né? Se houver um rigor nessa anotação, vai haver eficiência nos analisadores. Qual que é o problema, né, que ele fala no uso de dados? Esses dados são disponíveis para pequena fração de idiomas do mundo, a quantidade de dados para cada idioma é limitada, os esquemas de anotação variam entre os idiomas, então precisa haver uma conversa e um equilíbrio, né, uma harmonia entre essas anotações. Eu estou indo muito depressa, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá bom, tá legal.
Então Eu tá. queria só comentar uma coisa, posso? Opa! A gente, em geral, não traduz o Tribank para banco de árvores. A sua tradução está Ah, certa, mas a gente é chique, a gente fala em inglês mesmo, a gente fala tá Tribank. legal. Tá bom. Desculpe a nossa falha aí, que eu caí de paraquedas aqui na matemática computacional. Estamos juntos, Dionéia, a gente Então tá está bom. brigando. Então tá bom. Bom, a notação linguística de ampla cobertura vai se basear em tradições gramaticais descritivas já estabelecidas, né? Então, vai ver o que é mais ou menos semelhante em linguagens semelhantes e vai estabelecer essas tradições, né? Existem diferenças nos esquemas de anotação, porque existem diferentes preferências teóricas, né, entre os desenvolvedores do Tribank, isso vai dar uma origem a uma série de problemas, né? Nos aplicativos multilingües, os componentes downstream podem não assumir representações de saída uniformes para cada idioma. Outro problema, na aprendizagem multilingüe, os padrões de anotação ficam inconsistentes e podem decorrer da dificuldade em separar quais são os erros de análise e quais são as discrepâncias nos padrões, né? Da defeito por erro na anotação e por erro, por diferença no padrão, né? Por isso que é importante esse diálogo. Deixa eu tirar esse negócio daqui em cima. Na análise estatística, em geral, não se alcança uma representação consistente das categorias e estruturas linguísticas entre as línguas faladas, né? Bom, e aí ele vem e fala do projeto de UD dele, que é para aliviar esses problemas, criando um padrão para as anotações gramaticais, sem forçar as linguagens no mesmo molde, por isso que ele faz algumas concessões, né? Mas ele faz um alerta, né? Não vamos criar falsas expectativas. Primeiro, a UD não é teoria linguística, porque ela faz concessões no interesse da prática. O que está acontecendo quando ele faz essas concessões? É o contexto, gente. O contexto interfere naquela relação. Embora a relação esteja certinha, existem diferenças de contexto que vão interferir ali, né? Então, tem que mudar o jeitinho de anotar ali. Existe uma orientação para a sintaxe de superfície, para codificar a estrutura do predicado argumento. Quando codificada a sintaxe profunda, que corresponde à semântica, as representações podem não corresponder a valores de estruturas gramaticais teóricas. É isso que eu falei para vocês, né? Tá tudo lindo, bonitinho, só que os valores são diferentes, né? Porque muda o contexto. A UD não pode ser o esquema de anotação de Tribank ideal para todos os projetos, vai sempre haver alguma especificação, né, alguma anotação ali especial. A UD tem como objetivo fornecer uma espécie de língua franca para anotações gramaticais. Aí eu já fico assim, eu vou dar minha opinião, depois a gente vai discutir isso, mas quando fala em formar uma língua franca, eu até coloquei aqui, conceito de língua franca, né? É uma língua de comum acordo, para as pessoas se comunicarem, elas vão ver o que é que vai valer e se comunicam através dessa língua de comum acordo. Só que não dá certo, gente, né? Já tem o Esperanto, por que não usa o Esperanto, então, que tem, sei lá, 14, 17 regras só gramaticais, né? Então, embora ele fale em fornecer uma espécie de língua franca, ele trabalha mais no processo da anotação, é o que ele fala o tempo todo, ele não fica falando da língua franca. Só para vocês terem uma ideia, não, daqui a pouco eu falo isso. E outra falsa expectativa é que a UD não é necessariamente uma representação de análise ideal, né? Porque em alguns casos ela vai contra os requisitos de
analisabilidade, nossa, meu Deus, de analisabilidade, nossa, de análise, né, para linguagens específicas. Nesse caso, quando tem alguma especificação, ele tem lá a sugestão, né, dele. E ele encoraja ainda mais pesquisas sobre esses problemas, né, que é o que a gente vai tentar fazer aqui no Brasil. O que eu queria colocar para vocês é o seguinte, quando ele fala aqui em língua franca, mas o tempo todo ele fala em processo, eu vou só tentar vender meu peixe aqui, né? Esse livro foi colocado à disposição online hoje, e a gente explica a estrutura universal da linguagem. É uma coisa muito buscada, mas foi escrito em coautoria com o professor Carlo Catani, da Universidade de Túcia. Ele é um matemático muito importante lá na Itália, daquela lista lá dos top mathematicians, acho que ele é número 37. E nós percebemos que existe uma estrutura que se sobrepõe, seja ela linguagem natural, seja linguagem artificial, a mesma estrutura está presente. E não somos nós que estamos falando que estrutura é essa. Saussure, em 1916, ele já afirmou: a linguagem é uma forma e não uma substância. Por isso que é problema a gente ficar preocupado em desenvolver uma língua franca. Não, vamos atentar para a forma, como a linguagem se comporta, né, em determinados contextos. Por quê? Porque a linguagem é uma forma, é o como, né, é como as coisas acontecem. Bom, aí ele parte para os princípios de design. Oi? Agora fiquei curioso. Fala de novo. Não. O que é? É um livro isso? É um livro, ele já está online. Se vocês quiserem, eu ponho o link aí no chat. Lógico que a gente quer. Ele já está disponível para pré-venda. E tem um resuminho do livro lá no site da Elsevier, mostrando, né, falando, né, que a gente fala dessa estrutura. Na verdade, é um livro, assim, enxuto, tem 320 páginas, mas, teoricamente, é enxuto. A gente fala da linguagem natural, a gente fala o que é inteligência artificial, a gente fala onde as duas se sobrepõem, a gente fala como a linguagem se comporta nos diferentes ramos da ciência, com exemplos, e depois, no capítulo 10, a gente dá o algoritmo etéreo da linguagem, né? É um pseudocódigo, né? É uma descrição como se fosse uma receita de bolo, o que existe de estrutural na linguagem, né? Aí depois, cada expert, cada técnico vai desenvolver o algoritmo para uma situação específica, mas a gente desenha esse algoritmo etéreo correspondente a essa estrutura universal da linguagem. Legal. Vamos ver depois. Achei super legal. E achei interessante que é em parceria com um matemático, né? Sim. Olhares complementares. Foi bom. Foi muito bom. Bom, aí ele fala, o Nivre fala de alguns princípios de design. Aí ele volta a falar no desenvolvimento de um sistema de uma língua franca, mas vocês vão ver que ele vai falar só sobre o como, né? Só sobre o processo, né? Para que haja essa configuração multilingüe. Assim, no meu entendimento, ele não está falando de uma língua franca, ele está dando um tipo de uma receita de bolo mesmo, o que é que precisa ter numa análise para que as línguas, né, para captar só o que é estrutural, para que haja um diálogo entre as línguas ali, né, uma troca entre as línguas, uma correspondência entre as línguas. Ele quer chegar nessa estrutura, que é o que a gente faz no nosso livro, a gente vem despindo a linguagem desde o primeiro capítulo até o capítulo 10, onde a gente mostra só a estrutura
como se fosse aquela identificação de face, sabe, que você que a máquina só enxerga os pontos e ela consegue identificar se é uma pessoa ou se é um animal, né? A gente vai despindo a linguagem para chegar nesses pontos estruturais. Bom, aí ele apresenta, então, um padrão de anotação, né, que é a segmentação em palavras com propriedades morfológicas e ligadas por relações sintáticas. Então, o que ele analisa numa frase? Ele analisa duas coisas: propriedades morfológicas e relações sintáticas, tá? Daqui a pouco vai aparecer um quadrinho mostrando isso aí. As palavras são unidades básicas de análise, e, nesse caso, é uma análise morfológica, né? Essas categorias são analisadas como se fossem palavras inteiras. A gente pega uma raiz para a raiz representar a palavra. Se ponhamos um verbo na terceira pessoa do plural, gostam, ele pega gostar, né? Ele pega a parte mais essencial da palavra para representar aquela categoria. O lema. Lema, isso. Palavras são entendidas como palavras sintáticas, tá vendo? É uma palavra, como a sintaxe está ligada a relações, relações remete a valor. Quando eu falo palavra sintática, é uma palavra que tem algum valor, né, naquela posição dela, separadas de como elas são representadas ortograficamente. Bom, aqui está, então, uma análise, né, morfológica, ó, usando categoria morfológica e categoria, aqui, tá aqui, ó, propriedades morfológicas e relações sintáticas, né? As propriedades morfológicas estão aqui embaixo, né? Cada palavra, ó, a frase está aqui, né? No entanto, vírgula, as meninas adoram as sobremesas e um ponto, né? Toda essa classificação aqui é a classificação morfológica, né? Ela está ligada à palavra. E aqui em cima, nesses traços, estão as classificações sintáticas, né? As relações entre as palavras. E sempre começa com uma raiz. O texto que a Magali mandou explica direitinho, né? A necessidade de existir um ponto de início, né? Uma raiz aqui. Aí, Dionéia, é interessante observar que as etiquetas morfossintáticas estão em letra maiúscula, tá? E as propriedades morfológicas em letra minúscula. Tá, ok. Obrigada. Bom, então, a descrição morfológica consiste em 3 partes, tá vendo? 3 partes aqui. Uma pega a raiz da palavra, depois vem um tag, e depois vem o valor, né? As características, atributo valor. Então, tá, 3 partes. Um lema, né? Como a Magali falou. Então, adoram, eles tomam o verbo no infinitivo, adorar. Uma etiqueta, né? Um tag, de classe gramatical universal, e esses tags aqui não são qualquer um, não, ele já manda uma lista, tá? E tem que ser usado daquela lista para ficar uma análise uniforme. E depois vem um conjuntinho aqui, que são as características morfológicas que mostram o valor daquela palavra, né? Número, tá em terceira pessoa do plural, então, tá no plural, pessoa terceira e o tempo verbal presente. Essas categorias aqui também vêm numa tabelinha, ele mostra nesse artigo mais adiante, mas é só para introduzir, eu estou assim, fazendo bem introdutório, me desculpe quem já é expert nisso aqui, mas acho que o sentido do nosso grupo era assim, todo mundo começar junto, né, do zero. Aí, ele faz 3 advertências para as análises. Não anotar a mesma coisa de maneiras diferentes, né, porque vai dar problema lá na frente. Não faça coisas diferentes parecerem iguais.
e não anote coisas que não estão lá. Ficar bem atento para essas recomendações. Ele faz algumas observações quanto a esses princípios de design, né, da teoria. No aspecto morfológico, cada idioma seleciona um subconjunto das características universais. Então, ele coloca características universais, mas existem alguns idiomas que têm algumas especificações para analisar. O que faz? Nesse caso, vocês vão selecionar um subconjunto, né, para poder especificar melhor. Isso ele vai explicar melhor na seção 5. Nas relações sintáticas, cada linguagem define subtipos específicos das relações universais. Essa subtipagem é importante porque dá um mecanismo de recuo para representações homogêneas, tá? Eu tenho duas representações parecidas, então eu vou usar o subtipo para diferenciar uma da outra. A documentação do idioma para cada tree bank deve especificar quais extensões específicas são usadas para guiar o usuário na hora do recurso. Então, precisa ter uma regra, né, para seguir. E ele ainda avisa, né, que essa teoria ainda está em evolução, e aqui eu só anotei que já tem, pelo menos a versão 2, eu sei que existe, porque está entre os textos que nós selecionamos para discussão no nosso grupo. Bom, aí ele fala da segmentação de palavras. Posso falar uma coisinha, Dionéia? Opa, pois não. Recentemente, eles lançaram a versão 2.7. E isso é uma coisa legal da gente acompanhar, viu? Eu ia comentar depois com vocês. O projeto D tem uma lista de e-mails de discussão dessas representações. Então, acho que quem tiver interesse, quem quiser saber um pouquinho mais e for trabalhar com essa anotação, acho que vale a pena se registrar nessa lista. Eu entrei lá, estou acompanhando uma discussão linguística que eu estou entendendo menos da metade do que eles estão discutindo, mas está muito interessante. Então, que legal. Depois você passa para nós. A coisa está avançando bastante. Legal. Bom, vamos continuar. Pode continuar, pessoal? Pode, lógico. Tá. Tem que pôr o PIN ou dá para vocês verem? Dá para ver. Tá. Bom, aí ele fala da segmentação de palavras. Existe uma dificuldade em fornecer critérios para distinguir essas palavras sintáticas, né, entre todos os idiomas. E a ideia é que, para que haja essa unificação, né, essa generalização que ele espera, uma palavra seja atribuída a uma única descrição morfológica, com um lema, uma etiqueta e uma função sintática. Quer dizer, cada palavra tem que ter um lema, um tag e uma descrição sintática, né? Aí ele fala dos clíticos. O que são clíticos? Aquelas partículas, né? Deu-me, ele me deu. Ele fala que esses clíticos precisam ser separados dos seus hospedeiros. Aí deu um exemplo em espanhol, né? Dámelo, me dê, né? Dê-me-o. Aí tem que separar, dar, né, o verbo, do me, que é pronome, e do lo, que é pronome também, né, com 3 funções sintáticas diferentes, né, predicado, objeto indireto, objeto direto. Então, deve ser dividido em 3 palavras distintas, da, me, lo, ou em, o, né, para que aconteçam as anotações, né, dessas múltiplas palavras. Ferramentas treinadas em TreeBank dependem da segmentação de palavras, daí a importância de documentar os princípios de segmentação de palavras de cada idioma. Então, alguém precisa ficar atento para isso, né, documentar para o pessoal seguir direitinho, falar uma língua só, né? Em idiomas em que os tokens são delimitados por espaços em branco e palavras sintáticas ambíguas, sugere-se incluir tokens e palavras no TreeBank, usando um esquema de indexação de 2 níveis, né, especificar.
A notação morfológica e sintática é definida apenas no nível da palavra. A documentação específica do idioma para cada tree bank deve descrever como a segmentação de palavras foi realizada. Se o tree bank inclui tokens, várias palavras, bem como palavras, quais tipos de tokens, separados por espaço em branco, são divididos em várias palavras, se houver, tá? Tem que ser tudo descrito com minúcia, né? Aí ele fala quais são as etiquetas que ele estava trabalhando nessa primeira versão, né? 17 etiquetas de classe gramatical, né? Devem ser usadas nesse formato aqui, e 17 características morfológicas, né? Da característica e depois você especifica. A anotação morfológica, né? Eu peguei só um pedacinho daquela figura para a gente ver. Consiste, então, em 3 componentes. Um lema, eu pego o verbo lá, o verbo está na terceira pessoa, eu coloco no infinitivo, né? Esse lema representa o conteúdo semântico da palavra, aquele fornecido pelo dicionário. Depois, vem um rótulo, né? E os rótulos já estão aqui todos já enunciados, né? Quais são eles, determinados, quais são. Aí eu tenho que colocar um rótulo de classe gramatical, que vai representar a categoria dessa palavra, e é fornecido no inventário internacional, que é esse aqui, e um conjunto de características que vão representar as propriedades gramaticais daquela palavra, né? Então, as características aqui que eu vou colocar desse verbo na terceira pessoa do plural, número, né? Está no plural. Em que pessoa? Na terceira. E o tempo verbal presente. Aquela lista de 17 rótulos, né? Essa aqui é universal. Eles devem ser usados em todos os tree banks de UD, e esses rótulos não podem ser estendidos com categorias específicas do idioma. Nesse caso, deve-se usar as características. Então, se tem alguma coisa específica, eu não vou colocar aqui nos rótulos, eu vou colocar aqui nas características morfológicas. É aqui, ó, nessa parte aqui, é que eu consigo trazer maiores especificações para tirar a ambiguidade, no caso de ter alguma coisa parecida, ou no caso de alguma língua ter alguma especificação maior, né? A gente usa aqui na categoria morfológica. As características, que são essas da direita aqui, né? Essas aqui são as características morfológicas. Essas características dão informações adicionais sobre a palavra, sua classe gramatical e as propriedades morfossintáticas. Cada característica tem a forma nome e valor. A lista não é exaustiva e as versões posteriores do padrão podem incluir novas características ou valores. Essas características devem ser descritas na documentação específica do idioma e seguir os princípios gerais de formato. Pode haver também características em camadas. Eu fico grifando aqui porque eu achei assim, importante, né, ter um alinhamento no procedimento, né, como é que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar todos de que maneira, né, aí alguém, né, um grupo faz, elabora esses princípios gerais para a equipe trabalhar em sincronia, né. Bom, depois ele fala da anotação sintática. A anotação sintática tem foco nas relações de dependência entre as palavras. Então, eu estou falando em anotação sintática é essa aqui. Cadê? Aqui. São essas linhas aqui que mostram as relações entre as palavras, tá? Bom, a notação sintática tem o foco nas relações de dependência entre as palavras, dando destaque a uma raiz que não depende de nenhuma outra palavra. Essa questão da raiz está bem explicitada lá no texto que a Magali mandou. Cada frase é associada a um conjunto de dependências básicas, ou dependências genéricas, né, que existem sempre.
as dependências adicionais podem ser representadas em uma estrutura mais complexa, só que ele fala que ele ainda está desenvolvendo, né, e esse texto ainda é de 2015, provavelmente no próximo já tenha como que essas características, dependências adicionais podem ser representadas. As UD destinam-se a identificar um conjunto de funções gramaticais próprias de vários idiomas. Então, essas relações, o que ele procura? Relações que estão presentes em todas as línguas. Para quê? Para maximizar esse paralelismo entre os idiomas, né? As UD ocorrem mais no conteúdo das palavras do que pelas relações indiretas dadas por palavras funcionais. Quer dizer, que existem relações que acontecem com respeito ao conteúdo, e existem algumas palavras funcionais que seguem as palavras principais, que mudam essas relações, né? Então, precisa ter... Ele fala aí que sempre as relações de dependência são entre palavras de conteúdo. Palavras de conteúdo é o contrário de palavras gramaticais, palavras funcionais. São as palavras que têm, por exemplo, substantivo, adjetivo, verbo, essas são palavras de conteúdo. A gente chama também de palavras lexicais. E tem as palavras... Para classificar, porque a gente tem 10 classes gramaticais, algumas classes são palavras funcionais ou gramaticais, e as outras classes são palavras de conteúdo, palavras que têm significado próprio. Ih, travou para mim, eu não escutei o que você falou. O último pedacinho. É um termo aí que está nesse trecho que chama palavras de conteúdo. Certo. Okay. É o contrário de palavras funcionais. Certo. E as relações de dependência, elas são sempre entre palavras de conteúdo. Sim. E as palavras funcionais modificam a... tá, eu pus aqui, ó, atenção, o conteúdo pode ser modificado pelo contexto, né? Vem lá o contexto, a semântica de novo. Se alguém já leu o que é o Garden Path, vai ver essa frase aqui, ó, the old man, the boat. Pode causar alguma confusão, porque o old é o man, e o man é o manobrar. Certo? Aí são palavras de conteúdo, mas precisa estar atento para o contexto também, né? Isso é palpite meu, né? Não dá para ficar só grudado muito na lei, na regra, né? Posso comentar uma coisinha também, Dionéia? Por favor, nossa, por favor. Isso é muito interessante, porque às vezes é meio contraintuitivo, né, Magali? A gente está tão acostumado, por exemplo, quando a gente faz aquela análise em que você tem sintagma preposicional e a preposição é o centro do sintagma, né? Agora não, né? A preposição ela vai estar pendurada no núcleo do sintagma, né? Então, para quem está acostumado aí com a análise sintática, é uma ideia que a gente tem que digerir, né? Não é pronta para a gente. Por isso que ele fala que é uma gramática para processamento de linguagem. Eu grifei bastante no começo, porque a gente tem que desgrudar da gramática que a gente conhece. Senão a gente fica confuso mesmo. No parser de Stanford é ao contrário, né? Segue a tradição da preposição ligar com a palavra de conteúdo, né? Aqui não, é o inverso. Precisa ficar bem atento. Bom, aqui ele explica... Oi? O que eu estava contando para a Magali ontem, nessa discussão linguística que está tendo sobre essa notação, eles estão discutindo sobre os verbos de cópula, que a gente chama de verbo de ligação, se eu estou certo. E a grande discussão era onde ligar as coisas, porque, segundo a discussão que eu estava acompanhando lá, tem verbos de ligação que são muito importantes e eles ligam todo mundo. E tem verbos de ligação que eles são ligados, que eles são menos importantes. E aí ninguém sabe o que fazer. É uma loucura. Eu acho que vai um pouco nessa linha. Não é exatamente da linha que a Magali falou de funcional versus lexical, né?
mas aí tem um pouco a ver com quem liga com quem, né? Quem é que é a cabeça do componente. E às vezes precisa estar atento, porque quem vai dizer quem é a cabeça, às vezes é o contexto, não é nem a regra, né, de palavra de conteúdo, se é, se não é, né? Legal. Bom, aí a relação, né, entre as palavras é representada por linha contínua, linha tracejada e linha de pontos. A linha contínua mostra as relações de dependência entre as palavras de conteúdo, essa que a Magali acabou de explicar, né? Maximizando o paralelismo entre os idiomas, porque as palavras de conteúdo variam menos do que as palavras de função. A linha tracejada indica as palavras de função, que anexam os dependentes diretos, né, de cada palavra de conteúdo. Então, está aqui uma linha contínua, mostrando dependência de palavra de conteúdo, e a linha tracejada, mostrando a dependência de palavras de função, que são menos importantes. E a linha de pontos liga a cabeça, né? Ela vai fechar o período, né? Ela liga tudo, tá? A raiz. E essas relações de estrutura sintática, elas se dividem em 3 tipos, né? Ele colocou aqui em 3 colunas, né? As frases nominais, as orações encabeçadas por um predicado e as que têm outros tipos de modificadores. E também mostra em linhas, né, as relações de argumentos principais dos predicados. Na segunda linha, as relações para dependentes não essenciais de predicados. Colocou a raiz aqui na terceira linha, né, para palavras independentes, e colocou os dependentes especiais de predicado aqui, né, deixa eu ver, 3 é a linha especial de... Não, gente, eu acho que eu errei aqui, ó, eu pus... tá, raiz na linha 3, e a linha 4, dependentes de cabeças nominais. Isso aqui é tudo, acho que decoreba, né, gente? Decorar as expressões. Aí ele fala um pouco das palavras funcionais, fala que as UD ocorrem mais no conteúdo das palavras do que pelas palavras funcionais, que essas palavras funcionais normalmente não têm seus próprios dependentes, não aparecem em estrutura aninhada, né, que são os verbos auxiliares, poderia ter, e determinantes múltiplos, como todos os. Elas constituem núcleos dissociados, em vez de estrutura de dependências regulares, e modificam a categoria sintática da cabeça. Só que existem exceções, né? As palavras funcionais, de que elas não têm dependentes, que elas não têm dependentes é a regra, mas existem exceções, né? Palavras de função de múltiplas palavras, né, são conectadas em uma estrutura inicial, usando a relação de dependência especial, né? Alguns exemplos, apesar de, por causa de, em geral. Palavras de função coordenadas, a coordenação da cabeça é um processo aplicado indistintamente tanto a categorias de palavra de conteúdo como a categoria de palavras de função, né? Alguns exemplos, conjunções, preposições, exemplos de e para, se e quando, e promoção por elisão da cabeça. Às vezes a cabeça é omitida e a palavra de função assume aquela função da cabeça, né? O exemplo aqui, Bill não conseguiu responder, mas Anne, sim, né? Conseguiu responder. E, concluindo, então, ele fala que o objetivo é criar diretrizes para anotações gramaticais consistentes linguisticamente, que essa foi a primeira versão,
para o tcheco, inglês, finlandês, francês, alemão, húngaro, irlandês, italiano, espanhol e sueco, e que existem 2 desafios: melhorar a qualidade das anotações de Treebanks em relação à consistência entre idiomas e expandir a cobertura de idiomas, aumentando a diversidade tipológica. O objetivo final é construir uma gramática universal para processamento. Está vendo que ele nem fala mais na língua franca, ele está falando no processo, né? O processo é mais importante. E aqui algumas referências que eu usei. Aqui eu fiz uma notinha sobre o que era estrutura profunda e superficial, se alguém tivesse alguma dúvida. Pessoal, pode perguntar o que vocês quiserem, porque o que eu não souber eu não vou responder. Bom, eu tenho umas perguntas. Eu tenho uma pergunta. Assim, eu sei, ele já comenta no artigo Ué, que não, que isso, gente? Desculpa, que não há uma dependência. tô fazendo bobagem, peraí. Não, tá... Você quer parar a apresentação? Para a apresentação. Aperta no botão ali, você está apresentando. Aí. Ah, tá. Cadê ela? Sumiu agora? Ah, não, voltou. Então, eu tenho uma dúvida, não sei se é uma pergunta, eu tenho uma dúvida, assim, né? Eu entendi que ele comenta que esse não é um parsing não é uma marcação de constituinte, né? É só uma marcação de dependência. Mas quando ele fala que tem aquelas cláusulas lá de predicativas, adjetivas, adverbiais, essas cláusulas, essas orações, elas correspondem de alguma maneira aos sintagmas nossos, verbais, adverbiais, de alguma forma, ou são só uma parte deles? Isso aí que eu não sei. Magali, você sabe? O microfone está fechado. Você está dizendo você está perguntando de advérbios, coisas assim? Exato. Eles mais ou menos correspondem, só que a forma como você faz a anotação é diferente. Ao invés de você fazer o grupinho do sintagma, você pega a cabeça, que seria o núcleo do sintagma, e ele tem relações. Mas a árvore que ele vai trazer daquela cabeça lá já é um sintagma, não é árvore descendente. A subárvore. Pode ser, mas a importância, quando você faz o sintagma, você traz tudo junto, assim, né? Você não faz... O núcleo do sintagma não fica acima das outras coisas, e na dependência fica, né? Eu lembro dele ter comentado essa estrutura de árvore aí, ele falou que, eu não vou lembrar especificamente, mas ele falou que não corresponde à estrutura de árvore. Ele fala, mas eu achei muito próximo aqui. Diferente, fica diferente, já. Mas eu imaginei que se pegasse a árvore, a subárvore toda. Bom, uma coisa que eu também... Existe uma correspondência, tanto que, por exemplo, o pessoal que tem um tree bank anotado com dependências, consegue converter para o formato de constituintes. Existe uma forma para você fazer uma conversão, então alguma correspondência tem, mas eles são muito diferentes, a forma de analisar. Magali, se você me permitir, eu posso colocar um ponto, e daí talvez você pode corrigir. Tem o teorema X-barra que tenta demonstrar essa tradução entre essas duas formas de representação. Outra coisa que eu assim, queria mais ou menos saber, provavelmente a Magali ou a Ariane, para português,
a gente vê alguma... Eu sei que o Alexandre já tocou nesse ponto, tudo, que ele trabalhou com o D para português, né? Mas a gente tem alguma necessidade de adição de algum feature em português? Sim, ou a gente... E como a gente faz... Temos algumas idiosincrasias. Uhum. Uma delas é a negação dupla. Eu não quero nada. Não e nada são negativas. Tá. Eu não quero ver ninguém. Não e ninguém também. Então, isso é uma característica específica do português. O português não compartilha essa dupla negação com nenhuma outra língua. Tá? Então, isso já é uma característica do português. Tá. O português faz a gramática de, por exemplo, de... o que a gente chama... O Tiago fala de aspecto num outro sentido, mas existe aspecto de verbo, tá? A gente faz o aspecto de verbo com verbo auxiliar. Quando eu digo, eu vivo pensando em nuvens, alguma coisa assim. Eu vivo pensando, viver aí é um verbo frequentativo, que está mostrando que aquela ação que é viver, que é pensar, é frequente. Então, viver, no caso, é um verbo aspectual, auxiliar de aspecto. Então, isso é uma coisa típica do português, esse tipo de construção, sabe? Outras línguas podem marcar aspecto de outra forma, às vezes com um rabinho lá na palavra, uma partícula, a gente marca aspecto com verbos, ou com advérbios, ou com verbos auxiliares. Então, ele tem várias coisinhas do português que a gente precisa fazer adaptação, e então isso vai estar no manual de anotação, a gente vai ter um manual falando como é o D e como que o que do português é um pouquinho diferente, um pouquinho maior do que é o D. Outra coisa que eu fiquei em dúvida aqui... Oi, desculpa, esse negócio da dupla negação não é só do português, né? Eu tô tentando... Magali. Eu não sei. Eu sei que o português tem que não é da gramática universal. Porque, por exemplo, você encontra a mesma dupla negação, você encontra no espanhol e no italiano. No teu exemplo mesmo, não quero nada e não voglio niente. No inglês também. Mas no inglês coloquial, né? Porque senão ele gramaticalmente, por assim dizer, ele não é permitido. E o russo nega 3 vezes ainda. Eles têm as manhas de dizer, eu não quero nada nunca, e nós também falamos às vezes, sabe? Eu acho que é por isso que esse pessoal que faz a UD tem uma grande credibilidade, porque eles têm esse trânsito por várias línguas, né? Eu não tenho, eu conheço o francês, o inglês, o português. Agora, a pessoa que tem esse trânsito por várias línguas, ele pode comparar o que é comum, né, que acontece numa grande parte de línguas, e o que não é comum, o que é idiosincrático das línguas, né? E aí, o que é comum, ele coloca como característica universal. Não é que todas as línguas têm que ter aquilo, mas pelo menos uma grande parte, né? Eu reparei na apresentação que elas estão bem agrupadas aí em 3 linhas clássicas aí, não sei se viram tronco no final das contas, mas você tem, historicamente, assim, dá para ver a imigração, você tem os eslavos lá, sabe, aí você tem o pessoal que vem lá do norte, lá da Suécia, esse negócio, as línguas que foram citadas na apresentação, aí cita o inglês, pô, mas o inglês sofreu influência dos vikings, sofreu influência dos romanos, certo? Os vikings invadiram a França, que eram os normandos, que daí invadiram a Inglaterra de novo, então eles sofreram influência de tudo isso daí. Aí eu vejo assim, os latinos, os eslavos, né, e os vikings. Hoje a UD já tem outras línguas, que são línguas orientais, mais distantes daquele núcleo de línguas que ele trabalhou nos primeiros anos. Que era o que foi citado lá que eu vi, né? Legal. Obrigado.
Eu tenho uma outra dúvida aqui. Eu estava lendo um texto paralelo dele e ele falou que ele, o Nivre, preferia não separar substantivo próprio de substantivo, lá, o nome próprio de substantivo. E a gente da computação vê como uma praticidade muito grande isso, né? Poxa, é bem legal para fazer reconhecimento de entidade, se já tiver separado substantivo próprio de Na nome versão próprio. 2, eles já separaram. Na versão... E por que ele não separaria? É isso que eu não entendo. Eu acho que porque você tem muito... Eu que faço bastante, assim, lista de palavras, né, word lists em corpos, eu vejo que tem muito nome próprio em letra minúscula, então fica muito difícil você identificar, né? Então, eu acho que isso seria um motivo. Fora isso, não sei. Tá. Talvez em outras línguas seja mais difícil ainda você identificar nome próprio. Não sei. Eu não vi justificativa deles em relação a isso. Eu acho que eu estou vendo o professor Carlo Catani aí, ó, chegou para... bem-vindo, professor Carlo. Honrar. Eu coloquei o link do livro que está disponível hoje. Se alguém tiver interesse, tem um resuminho lá sobre o conteúdo do livro também. Outra coisa que eu queria comentar é que quando a gente se filia a um modelo, não sei se a gente pode chamar o D de modelo, mas enfim, quando a gente se filia ao D, também tem uma questão de filosofia, né? Da gente acreditar que essas etiquetas que valem para todas as línguas são interessantes para a gente, né? Que isso nos ajuda, de alguma forma, a guiar a pesquisa aí que a gente quer fazer, né? Em vez da gente ter, por exemplo, aquele monte de etiqueta de tag sets variados, né? E também dá um grupo de interlocutores grandes, porque tem muita gente que admira aí e usa o D nos mais variados contextos. Então, eu acho que é interessante, tem vantagem. O artigo recente, eu até discutia com a Magali isso ontem, ele tem um gráfico que mostra a versão 2 do D. Ele tem um gráfico que é bem interessante, que mostra o crescimento de dados e de tribanks anotados com o D. Então, nos últimos anos, o gráfico vai subindo assim disparado. Então, mostra assim que o modelo está sendo bem aceito, né? Isso é super interessante. Uhum. Eu acho que tem mais de 70, né? Mais de 70 línguas já. Ó, vou falar de cabeça, tá? O último gráfico que eu vi já tinha chegado em 90 línguas e já tinham mais de 150 banks com o D. Mas estou falando de cabeça, tá? O número exato eu não lembro. Então mostra que é um modelo de apelo aí na área. Uhum. Legal que a gente pode aproveitar muitas dessas anotações, né? Eu acho o mais interessante da apresentação dele, do modelo, é mostrar que ele está trabalhando com vários estratos. O extrato morfológico, morfossintático, sintático, e a sintaxe, que ao D mesmo, as relações de dependência, elas já guardam um preparo para você trazer uma outra camada, que seria a anotação semântica. Você vê que, por exemplo, ele tem uma etiqueta de dependência que é case, que é a marcação de caso, que normalmente é uma preposição. As preposições que marcam caso possessivo, isso aí é um grande gancho para você ancorar depois uma análise semântica. Então, você vê que já tem uma estrutura pronta para futuramente vir com uma camada de anotação semântica. O legal dele é que ele faz essas concessões, né? Não fica muito apegado nas regras. Senão não ia dar certo.
Uma vez que você tem a camada OD, você pode colocar uma outra assim em cima também, uma semântica, se você quiser, uma semântica de parte, de dependência, você pode escolher a estrutura semântica e anexar, né, também, né? Eu imagino que eles estejam preparando alguma coisa a nível semântico. A gente teve essa iniciativa recente que é a semântica universal, né? Ela ainda acho que não foi abraçada pela UD, mas já foi proposta nesse sentido, né? É o AMR universal, que eles chamam. Mas a AMR universal, ela tem um problema, a semântica depende do contexto. O que ela faz? Desgruda o contexto e faz grupos de categorias. Então, à medida em que ela desgruda do contexto e faz categorias, já vai cair na ambiguidade, já vai cair no erro de novo. Uhum. É. Uma coisa que eu ia comentar com vocês é que eu estava fazendo um levantamento dos corpos que a gente tem em português já anotados, né? Então, a gente tem lá na página do D, a gente tem o GSD, que foi traduzido, e a gente tem o BOSC, que foi o pessoal aí da IBM e companhia que fizeram, né? Aí eu descobri, sem querer, que existe um corpus de literatura que foi anotado automaticamente com o D, que chama BD Camões. Então, são textos super antigos, chega até 2000 e pouquinho, são bem poucos que tem de 2000 para frente. Tudo anotado com o D, e também tem agora aquele CINTIL, que é o Corpus Internacional do Português, Portugal, né? Então, eles também querem fazer uma anotação com o D. E, para mim, a coisa mais inusitada de todas é que tem corpus de Tupi anotado com... Uau! De aldeias diferentes. Isso é muito legal, né? O pessoal explorar essas... São várias línguas indígenas que tem lá, eu estava olhando. É super interessante, porque se você quer mostrar de certa forma que aquilo funciona, né? Quando você vai para uma língua dessa, né, você deve encontrar de um tudo lá dentro, como a gente diz. Tupinambá, E tem umas línguas que a gente nem sabe o que é, né? Arauacã, Tupari. A gente nem conhece essas línguas. A vantagem é que acaba preservando também um pouco da língua, né? Você preserva a língua, ajuda a preservar, né? Posso fazer um adendo, pessoal? Uhum. Interessante a gente pensar também que a UD parece que reinventa a roda, mas não, né? Ela também tem parentesco com outras teorias linguísticas aí, as de base lexicalista, né, Magali? Que está um pouquinho mais familiarizada do que a gente com o modelo. Ela traz também a ideia a estrutura de predicado, de argumento, predicado e seus argumentos, que tem a ver com as gramáticas valenciais também, né? Então, a UD não é, assim, uma coisa completamente nova, né? Também de teoria, ela aproveita muitas teorias, né? Ela só não tem um compromisso único, não é fiel a uma teoria, né? Mas ela traz valores. Sim, ela traz aspectos de outros modelos, né? Então não é assim uma reinvenção total da roda, né? Eu aprendi ali lendo eu fui tentar fazer o circuito que ele fez, né? Como é que esse cara chegou nessa... Bom, ele é bem claro nesse artigo, ele não fez sozinho, né? Mas ele tinha uma proximidade muito grande com o pessoal de Stanford. O pessoal de Stanford tem aquele parser sintático já manjado, mas tinha um pessoal em Stanford que queria um parser de dependência. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma versão que dava uma saída, a partir do parser sintático de constituinte, dava uma saída de dependência. Aí foi o primeiro. Depois, ele foi trabalhar na Google, e a Google queria um parser de dependência. Então, ele fez a primeira versão desse Google parser aí de dependência da Google. E a partir daí, quando ele encontrou o pessoal lá da Tchecoslováquia, que também estava fazendo o Hamlet,
que tinha uma notação diferente, as setinhas eram diferentes, ele começou a ter essa ideia de juntar todo mundo. E uma vez ele convidou todo mundo que trabalhava nesses parsers, o pessoal foi para a Suécia, e aí que teve a primeira versão desses parsers. Então, essa lista das pessoas que estão aqui, que ele agradece, são os caras que foram, no finalzinho lá do artigo, eu imprimi, porque eu estou muito cansado de tela já. Então, tem uma lista das pessoas que foram lá para a Suécia e trabalharam nesse parser durante umas férias de verão, e é daí que surgiu essa ideia que ele, aparentemente, não gosta desse nome de Universal Grammar, ele acha melhor o termo que ele usa aqui, até eu marquei, mas não perdi agora, mas um parser multilíngue, ele prefere o termo, né? Então, é interessante saber um pouco da história aí, para ver que não surgiu, como você disse, né, Ariane, do nada, assim, né? E antes disso, tem esse passado todo que você comentou aí, que ele é um linguista já famoso, obviamente sabia dessas coisas. Magali, tem uma perguntinha do Márcio, você pode responder? Você está sem microfone. É que eu estou respondendo. Obrigada. Legal, Dioné, achei super interessante isso, tudo que você apresentou, viu? Obrigada. Desculpa aí as nossas falhas, porque eu sou nova, eu caí de paraquedas lá na... A ideia é a gente aprender juntos. E o professor Carlos está colaborando com a gente também, já entrou num artigo. O professor Carlos é da computação ou da linguística? Ou de algum outro? Da matemática. Da matemática. Tá legal. Eu não se torna me, são duas palavras. Eu não entendi esse negócio do Márcio. Será que ele está tentando falar? Imaginou que eu e me fossem um mesmo lema. O me não é clítico? Duas formas do mesmo lema, mas não são. Eu é um lema e me é outro lema. Mas o me é um clítico, não é? É um clítico. É um clítico. O clítico, o que é? São os pronomes átonos, né, que se juntam às palavras, ao verbo, né? Então, por exemplo, dar-lhe-ei, o lhe é um pronome átono que entra dentro do verbo, do darei. Darei a você, darei-lhe, dar-lhe-ei. Isso é um clítico. Uhum. Por isso, como são dois tokens, dois lemas, eles precisam ser separados no nível de tokenização para receberem análises separadas e serem analisados na relação de dependência separadamente. Pergunta, a gente tem segmentador de palavra que faz isso? Todos os tokenizadores fazem isso em português. Alguns têm dificuldade para fazer quando é mesóclise, essas que estão dentro do verbo, mas os tokenizadores que a gente tem no NILC, eles fazem isso sim. A Luana, ela tá trabalhando numa versão disso. Tá quase ficando bonito. Tá quase funcionando. Hoje ela me mostrou, já tá separando as mesóclises, ajustando os lemas, tá ficando bonitinho. Legal. Pessoal, se vocês me perguntam... Eu tenho... Pode falar, Evandro. Não, eu tenho que sair, porque eu tenho um outro compromisso agora. Eu ia sugerir, então, de fazer aquilo que a Dionéia falou, da gente revezar. E eu queria pedir para a Luana, justamente, daqui 2 semanas, mostrar para a gente o The Pipe,
contar para todo mundo o que é o The Pipe, como é que funciona. Vocês topam? Boa. Tem um cronograma já distribuído com alguns textos e as datas de 15 em 15 dias. Eu posso mandar para você, Tiago, e você organiza o pessoal? Pode ser. Ou compartilha com a gente, Dioné, a gente vai construindo junto. A gente vai... vamos colocar um Google Docs aí. Isso, é. Tá. Porque aí a gente vai se revezando nas apresentações e acho que fica legal para todo mundo, né? Eu já coloco o link da gravação lá também. É interessante a gente já ter, assim, com bastante antecipação para poder preparar direitinho, né? Se programar também, os compromissos. Isso. Então tá bom. Então o que tá mais bom. quer fazer? Acabamos por hoje, Tiago? Tá bom, né? Tá bom. Eu vou aproveitar, então, e vou me despedir dos colegas. Eu tenho um compromisso agora. Queria agradecer a todos. Obrigada. Agradeço. Vejo a hora do próximo encontro. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Um abraço, gente. Isso aí, falou então.